Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, a segunda parte. E vamos ler e abordar a partir do versículo de número 7, que nos diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que... Bem, eu estou conferindo que de fato a gente já leu isso aqui e abordou, né? Então eu fiz uma postagem diferente. Mas está em primeira... João capítulo 4, versículo 7. Vamos continuar. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade, o amor, né? Para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Acabamos de ler capítulo de número 4 de 1 João, do versículo 7 ao versículo 21. É tão parecida a linguagem de João com outros capítulos, né, que eu até pensei que a gente tivesse já lido essa parte. Mas não. Essa linguagem que João usa aqui, muito semelhante, como acabei de dizer, a linguagem que ele usa, por exemplo, no capítulo de número 3, que é quando ele condiciona esse amor à paternidade divina, ao fato de sermos filhos de Deus. Não é? É quando ele condiciona a eficácia da cristandade, é quando ele
coloca como condição sine qua non a espiritualidade, é quando ele vai associando esse amor fraterno, esse amor fíleo, e por que não dizer o próprio amor ágape, que é o amor de Deus, a desdemonização, né? A desdemonização. E vai condicionando a presença recíproca de Deus, o manifesto recíproco de Deus na vida da pessoa. Interessante que a gente vai observar no capítulo 5 que ele não muda a linguagem. Por isso que João é chamado o apóstolo do amor. Não só observamos, lendo sua primeira epístola, não só porque ele colocou a cabeça no peitoral de Jesus, assim, né? Aquele carinho e tal, mas porque é a linguagem dele, a exemplo de Isaías, que é considerado o profeta messiânico porque é o profeta que mais se refere a Messias, né? É o que mais se refere ao Messias. Então o perfil, né, que caracteriza João é exatamente essa linguagem. A gente vai ver isso muito aqui também no capítulo 5. Louvado seja Deus. Ele batendo nesta tecla do amor. Quando ele diz que Deus é amor, a gente percebe que o amor transcende, como já vimos em outro momento, o amor transcende a um sentimento afetivo, né? Ele pontua na sua epístola que amor é praticidade, amor é prático, o amor são atitudes positivas, claro, de perdão, de assistencialismo, né? De longanimidade. A gente está falando separado, mas isso é tudo junto, tá? É porque não dá para falar tudo de uma vez só. E quando me refiro à longanimidade, que socialmente falando o pessoal chama de empatia, e se define por empatia o se colocar no lugar do outro, né? Claro, você não vai nunca ter noção do que o outro de verdade está sentindo, do que na verdade o outro está passando. Nunca vai ter noção, por exemplo, de uma dor que o outro está sentindo. Você não vai saber mensurar a dor que ele vai estar sentindo. O OMS até tem um gráfico para dor, né? Tem uma escala para dor. Você observa quando você vai no posto de saúde, tem algumas carinhas, né? Aí diz que a dor que é leve, que é moderada, que é intensa, que está assim, que está suportável, que não está suportável. Aí cada boneco vai dando uma suposta descrição para a dor que a pessoa está sentindo. A pessoa marca lá, porque para traduzir a dor é complicado, né? Por exemplo, uma dor no peito, você vai dizer que ela está queimando, que ela está furando, que ela está apertando, que ela está isso, que ela está aquilo, que ela está puxando, esticando o coração, que está apertando o coração, que está furando, que está... Você vai dizer várias coisas, porque é difícil descrever a dor. Não só do coração, como qualquer outro lugar. Estou falando do coração porque foi uma dor que eu senti recentemente, não é? Uma dor de angina. Mas aí dor de cabeça, dor de dente, tá? Você vai dizer, tá aqui, tá ali, tá acolá, né? E a pessoa que está, por exemplo, lhe examinando, ela vai ter uma mensuração da sua dor a partir da sua descrição, mas pela sua face,
a sua expressão, não é? Aí ela vai, por ter estudado, ela vai ter uma ideia que a dor que você está sentindo, além de você dizer, ela está sendo moderada, intensa ou leve. Não é? Pois bem, falando de longanimidade, não dá para a gente ter ideia do que realmente o outro está passando, a não ser que nós já tenhamos vivido a experiência anteriormente, claro, né? Porque só sabe o que é uma dor de angina quem já teve. Só sabe o que é uma dor de dente quem já teve. Só sabe o que é passar fome quem já passou. Só sabe o que é estar precisando de alguém que levante quem já caiu. Só sabe a necessidade de perdão quem já passou por isso. Só sabe a vergonha do pecado quem já passou por isso. E sucessivamente. Às vezes a gente não entende algumas coisas que nos acontecem, mas uma das razões pelas quais nós somos vitimados por algumas coisas é para aprendermos. Aprendermos para o nosso bem, claro, obviamente, mas aprendemos também em função do bem dos outros, para podermos aconselhar, orientar, para podermos acolher, É uma das coisas que está faltando muito em nosso tempo, é o acolhimento. Igreja é lugar de acolhimento. Uma das maiores expressões de amor ao próximo é o acolhimento. Né? O acolhimento que eu me refiro é aquela linguagem bíblica em Gálatas capítulo 6, verso 1. E vós que sois espirituais, se vê algum irmão pego em alguma ofensa, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Então, amor é tudo isso. Amor é praticidade. Amor não é apenas um sentimento afetivo. Amor não é eu ver o outro sofrendo e eu simplesmente lamentar, oh, coitadinho, e chorar. Isso não é amor. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos amor. O amor vai fazer com que você parta para cima daquela situação para minimizar o sofrimento do outro. Entende? Quando João diz que Deus é amor, ele está mais do que personalizando o amor, até porque Deus é espírito, apesar, e é uma pessoa, né? Não podemos descaracterizar isso, mas ele está exatamente se referindo a um relacionamento prático com o divino e com o próximo. Por isso que Jesus disse que quem ama ao Pai o obedece. Quem o ama, o obedece. Quem o ama, guarda a sua palavra. Então o amor é a prática, né? É a atitude, é uma ação proativa. O amor é ser longânimo. Acabei de explicar o ser longânimo. Mas o amor tem a ver também com a prática da benignidade. Eu já disse em outras abordagens que benignidade e misericórdia, uma é no grego, outra em hebraico, mas tem o mesmo sentido. E fala de tolerância. Longanimidade fala de empatia, de compreensão, de colocar-se no lugar do outro. Benignidade, longanimidade e misericórdia
e benignidade, diga-se de passagem, né? Benignidade e misericórdia, como eu acabei de dizer, fala de tolerância. Por isso que em Lamentações diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Isso é tolerância, é suportar. E o amor tem a ver com essa prática, a prática da tolerância. Né? A prática da tolerância, do suportar. Inclusive, a benignidade, ela aparece como atributo comunicável de Deus. Aparece em toda a Bíblia como atributo comunicável, né, de Deus. A longanimidade e a benignidade. Viu? A benignidade, a longanimidade que eu acabei de explicar e a benignidade. Mas aparece também a longanimidade e a benignidade, observe em Gálatas capítulo 5, verso 22, como fruto do Espírito. E é exatamente por ser um atributo comunicável de Deus que aparece como fruto do Espírito. Porque o que são os atributos comunicáveis? São as virtudes do divino que ele, ao criar o homem, implanta no homem, dá ao homem, delega para o homem. Por isso que são chamados atributos comunicáveis. É o que nos faz a imagem e a semelhança de Deus. Atributos não comunicáveis, ou chamados atributos não morais, não é amoral, é não morais. É onipotência, onisciência, onipresença, imensidão, né? Perfeição, enfim, coisas que só pertencem a Deus. Só Deus é todo poderoso. Só Deus é o que sabe tudo. Só Deus é o que está presente em todo lugar. Só Deus é imenso. O universo está contido nele. Aleluia. Só Deus. Amém? Mas aí tem atributos que Deus comunicou aos homens e é o que torna-nos a sua imagem e a sua semelhança. Entre esses todos são longanimidade, que eu acabei de explicar no início da abordagem, e benignidade. A prática disso para com o outro é que é o amor. A prática disso para com o outro é que é o amor. E João, ele pontua aqui, nessa sua fala, no capítulo 4 da sua primeira epístola, louvado seja Deus, que ao amarmos uns aos outros, é o que configura sermos nascidos de Deus e que caracteriza o conhecermos Deus. Né? Ainda nos diz a Escritura que se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Essa Bíblia que eu estou usando, corrigida, usa o termo caridade, mas é amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Continua dizendo: versículo 17: nisto é perfeita a caridade, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, nós também, qual é ele, somos nós também neste mundo. Deixa eu achar aqui a parte que eu quero para afirmar tudo aquilo que a gente acabou de dizer, além do que eu já li aqui, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu?
E aqui está, aqui ó, verso 18: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Aqui já é um raciocínio bem também diferenciado e profundo de João com relação ao amor. Mas você que acompanhou comigo essa leitura do versículo 7 ao versículo 21, por que não dizer, não é? Vem acompanhando aí, por exemplo, essa epístola desde o começo, que é o que caracteriza João, o apóstolo do amor. A fala de João focada nisso, que transcende a um sentimento afetivo, é praticidade, né? É atitude. E além de ser tudo isso, observe que ele condiciona a paternidade divina, ele condiciona ao nascer de novo, ele condiciona ao temor verdadeiro, ele condiciona ao permanecer, ao estar em Deus e Deus em nós. Então veja que é importante o amor, não só o defendermos verbalmente, não só fazer uma apologia, mas sermos pragmáticos, como ele diz no versículo de número 19, aliás, versículo 18 do capítulo 3 da sua primeira epístola, João. 1 João 3,18. Amemos não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então João, ele traz o pragmatismo do amor. Quando ele compara, né, o ato divino, do versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. E ele fala no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, que é tido como texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito. Então, quando ele vem fazer essa correlação, de assim como Deus amou, devemos também amar uns aos outros, é essa dedicação, esse empenho em função do bem-estar do outro, da compreensão. Porque quer ver uma coisa desagradável, é não liberar o perdão. É não liberar o perdão. E se não houver a longanimidade que falamos antes, não há liberação de perdão. Concorda? Não há. Se você entendeu longanimidade, se você entendeu longanimidade, você haverá de concordar comigo que não haverá liberação de perdão sem longanimidade. Não é? Por isso que, volto a dizer, algumas coisas acontecem a nós aí observe que alguém talvez tenha até achado ruim quando eu disse que é importante passar por algumas coisas para o bem dos outros. Mas eu falei que é importante para nós. Eu falei antes, é importante para nós, não é? Também, porque a gente aprende.
A gente cresce, a gente amadurece, a gente passa a ter uma perspectiva diferente daquela situação. Aí quando alguém está passando por aquele processo que a gente passou, a probabilidade de nós entendermos a situação do outro e darmos uma resposta positiva, a probabilidade de dar uma resposta positiva na compreensão e em nosso gesto para com o outro é maior do que se nós não tivéssemos passado. Também considerando que isso não significa nada, porque tem pessoas que projetam nos outros os malefícios de sua vida. Tem gente que projeta nos outros o malefício de suas vidas. Por exemplo, um filho que teve um pai ruim, um pai que lhe foi agressor, um pai que batia na mãe. Aí esse filho pode, lá na frente, nem querer ser pai, com medo de fazer isso com seu filho. Às vezes não quer nem casar, porque não quer fazer com a sua esposa o que seu pai fazia com sua mãe. Outros resolvem casar e fazer diferente. Seu pai que não teve, e não fazer com a mulher o que seu pai fazia com sua mãe. Veja como são as pessoas. E outros projetam seu pai. E outros passam a ser o pai tão ruim quanto foi o seu. E passam a ser tão agressores quanto foi o seu. Veja que, obviamente, isso é relativo, mas aí entra a questão da escolha, né? Aí entra a questão da escolha. Só que a pessoa enxerga as nuances. As pessoas enxergam os danos. As pessoas percebem os resultados disso. Percebem os resultados disso. E exatamente pela ótica como percebe esses resultados que elas optam por agir da mesma ou diferente maneira que ela vivenciou aquele contexto. Aí João diz que o nascido de Deus, aí entra agora a diferença do nascido de Deus. Isso que eu falei agora há pouco, né? Dessas três situações que eu falei agora há pouco, isso é para o ser humano comum. Isso é para o ser humano comum. Mas tem que entender que, como cristão, você é um ser que está acima do comum. Ser cristão é estar acima do comum. Ser cristão, quando a gente fala de ser cristão, é viver o sobrenatural, é sobrenatural, é sobre o natural, é em cima ou acima do natural. E este sobrenatural do viver cristão não é só com relação aos dons do Espírito, não é só com relação a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a falar línguas estranhas, a profetizar. Não é só com relação a isso. Eu estou falando assim porque o pentecostal gosta desse movimento. Eu sou pentecostal, eu acho engraçado alguns irmãos quando falam assim. O sobrenatural não é só sobre as coisas espirituais, não. Esse sobrenatural não é só sobre os demônios, não. Não é só sobre os dons do Espírito. Este sobrenatural
é o sair dessa caixa humana, da projeção que eu acabei de falar, de replicar a imagem de quem foi o seu responsável, seja pai, seja mãe, genético ou de coração, como o pessoal diz, não é? Ou responsável, porque você foi criado por uma tia assim ruim, foi criado por um irmão, foi criado, sei lá, aí você pode irá ou não projetar isso na sua vida futura. Qualquer pessoa. Isso socialmente falando. Não é? Porém, como cristão você tem que fazer a diferença. Quando eu digo que tem que fazer a diferença, eu quero dizer que, na verdade, o que eu quero dizer, primeiro, tem que ter determinação, isso é fato. Isso é fato. Mas pela linguagem de João, aqui no capítulo 1, verso 7, isso flui. Isso flui. Isso flui. Claro que ninguém nasce aprendendo. Né? Ninguém nasce sabendo, aliás. Ninguém nasce sabendo. Corrigindo. Ninguém nasce sabendo. Então não é o fato agora de se converter hoje, já vai mudar a personalidade. Nasceu de novo hoje, não é agora que já vai ter todo o caráter moldado, todo o temperamento controlado. Não, tudo isso requer um tempo. Tudo isso requer um tempo. E esse tempo é o tempo que se vai lendo a Bíblia, é o tempo que se vai orando, é o tempo que se vai buscando a Deus, participando dos cultos. Por isso que é importante você que é novo convertido, e você que já é crente há um bom tempo, você que é novo convertido, é importante que você esteja ali intenso na oração, lendo Bíblia, indo para a igreja, vá. E você que já é crente há algum tempo, continue fazendo a mesma coisa. Continue fazendo a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa já está bastante tempo convertida e não mudou em muita coisa. Não mudou em muita coisa. Não melhorou em muita coisa. Melhorou de uma coisinha aqui, tá ali, claro. Mas não melhorou em muita coisa. Não progrediu em muita coisa. Eu tenho, para quem quiser, no YouTube, Acorda a Bênção, um seriado sobre o beabá da fé. É muito massa isso aí. Isso foi uma inspiração que Deus me deu. Era um ponto de pregação que eu tinha, que eu participava lá com os irmãos. Era um ponto de pregação e era nas terças-feiras. E aí sempre levava uma mensagem, mas teve um período que o Senhor me deu uma orientação e aí eu ministrei o que eu chamei lá de o beabá da fé. Meu Deus, isso é muito massa, essa abordagem. Se eu não me engano, são 4 abordagens, né, que eu ministro. O beabá da fé, bom, não é fazendo comercial e ao mesmo tempo fazendo, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é você que quiser acompanhar isso. Porque às vezes a gente, não é, o tempo passa, ao invés da gente melhorar, a gente regride. Aí você colocou assim, o B tracinho A, o B A, Bá, deixa eu ver aqui, Beabá, o Beabá da fé. Deixa eu ver se eu acho assim. Do Acorda a Bênção. Beabá da fé. Mas se você for lá no canal Acorda a Bênção, você vai achar. Meu Deus do céu, é muito massa essa abordagem, irmão. De vez em quando eu me escuto novamente. Glória a Deus. É muito massa.
Tá lá no YouTube, Acorda a Bênção, o Beabá da Fé. Depois tu procura, tá? Louvado seja o nome de Jesus. É muito legal essa abordagem. Modéstia à parte, é muito boa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, glória a Deus. Quero só mostrar a vocês aqui. É um seriado de 4 abordagens. É um seriado de 4 abordagens. Amém? Pronto. Aí você procura aí, você vai achar. Louvado seja Deus. Então, às vezes a pessoa é cristã há bastante tempo, se converteu ao evangelho há bastante tempo, mas não melhorou em muita coisa. E outra coisa que é importante dizer, a gente precisa estar nutrindo a nossa espiritualidade. Eu confesso a vocês que eu hoje estou mais quente do que quando me converti. Quando eu me converti, olha que eu era dedicado, viu, irmão? Eu era apelidado como barato de igreja. Eu estava na igreja direto. Hoje eu não estou direto no templo, porém a minha intensidade na obra, misericórdia, continua tanto quanto e bem mais um pouquinho a minha intensidade na obra. A começar pelo senso de consciência, de responsabilidade, de comprometimento com a palavra. Nisso, o Senhor tem nos ajudado a crescer. Nisso, o Senhor tem nos ajudado a ampliar. Louvado seja Deus. É que tem um bocado de vídeo aqui, bom. O Acorda Bênção tem quase 1000 postagens. É muita mensagem, é muita coisa. Mas tá aí, o Beabá da Fé. Aí é importante que entendamos essa linguagem de João. Para quê? Aí, pastor, mas o que eu estou querendo é vitória, o que eu estou querendo é bênção, o que eu estou querendo é sucesso, lá. Bem, a minha fala não pode ser diferente da fala de Jesus, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E em outro momento, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você tem, eu sempre gosto de focar em princípios bíblicos, irmãos, porque precisamos entender que os princípios bíblicos atraem as bênçãos. Atraem as bênçãos. Quando eu fiz uma abordagem aqui na Rádio Tamandaré, na minha primeira edição aqui na rádio, faz tempo isso, e estávamos lendo o livro de Jó. Pena que não tinha essa ferramenta que tem hoje da gente poder gravar com áudio, com vídeo, né? Tinha na época, sabe o que era? O tal do MD. Eu sou da época do MD. Misericórdia, faz tempo de bater, sabe nem o que é isso, né? Lembra do MD? Lembra do MD? Um disquete. Eu sou da época do disquete. Não era nem MD, misericórdia. Isso é para quem é mais tecnológico. Era na época do disquete. Lembra do disquete? Lembra do disquete? Na época do disquete. Esse negócio de CD não existe, né? Eu sou da época também, irmão, do vídeo, eu sou da época do VHS, da fita cassete. Eu sou dessa época, glória a Deus, com muito orgulho, né? Só não sou da época do dilúvio, mas eu sou dessa época. Amém? Aí, mas não tinha essa ferramenta. Toda vez bota esse galho, irmão, isso é a despedida, viu? Aí o que acontece? Não tinha. Mas abordando, vamos voltar à mensagem. Abordando Jó, eu aprendi que o livro de Jó é um dos livros mais teológicos do Velho Testamento. E no livro de Jó, a gente aprende que para cada princípio bíblico obedecido, há bênçãos. Como para cada princípio transgredido, há maldições. Entende? Porque aí se você corre atrás da bênção e não corre atrás do abençoador,
o movimento, o manifesto, ele fica tipo... Como é o nome daquele produto que a gente põe na água e ele dissolve? Ele fica efervescente. Né? Não é efervescente? Você joga lá, porque aí tem várias coisas aqui. Aí a gente põe lá na água e desaparece. Entende? Você pode até receber, mas vai desaparecer, vai evaporar. Então, se você procura projetar o abençoador, aí a bênção, ela se torna verdadeira, consistente, substancial, real, concreta, duradoura. A ideia é esta aqui do quadro A Voz do Divino, trazer para você esses princípios que não só, preste atenção, resolverá a sua vida terrena, mas lhe garantirá a salvação eterna. Que disse, louvado seja Deus, o apóstolo Pedro, que o fim da vossa fé, o fim da nossa fé é a nossa salvação. Louvado seja Deus. E como diz João aqui, aleluia, que nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, no dia do juízo, nós sejamos aprovados. Bem, se esta palavra mexeu com você, consolou, edificou, exortou, trouxe crescimento, aí o que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia. Mas o que você ouviu falando ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.